Olá pessoal, tudo bem? Quem não me conhece, eu me chamo Júlio Esteves Pereira, sou advogado, atualmente servidor do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e autor de alguns livros aí pela editora Juspod, né? Já coautor aí do livro Assédio e Violência no Trabalho. Somos aí também, que inclusive está indo para a segunda edição, somos autor também do livro Teses Defensivas de Improbidade Legislativa, que foi lançado ontem, né? A terceira edição, convido a todos a conhecer, e também o Manual de Legística, né, também pela editora Juspod, que foi lançado esse ano passado, né, 2025, que está aí, foi no final do ano que foi lançado, convido a todos aí para conhecer as nossas obras. Hoje eu vou falar de um tema bem importante para quem elabora atos normativos em geral, quem elabora projeto de lei, projeto de decreto, que elabora instruções normativas, resoluções, portarias, enfim. Vamos tratar hoje de como utilizar a inteligência artificial, como elaborar o prompt na inteligência artificial para elaborar um projeto de ato normativo, um projeto de lei, um projeto de decreto, uma instrução normativa. Eu vou dar aqui algumas pinceladas, algumas dicas, né, para vocês para elaborar esse prompt aí da melhor maneira possível para que esse prompt possa conseguir te dar o melhor resultado na elaboração do ato normativo, do projeto de lei. Então aí isso aqui vai para os vereadores, os parlamentares, os deputados, deputado estadual, deputado federal, senadores, deputado distrital, vereadores, assessores, né, prefeitos, assessores, né, de prefeitos, secretários municipais também, quem trabalha também em tribunais de contas, que tem a parte importante de regulamentação, tribunais de justiça também, corregedoria, que tem muita regulamentação, né? Enfim, todo mundo que trabalha aí elaborando atos normativos. A gente sabe aí que a inteligência artificial chegou para ficar, ela ajuda muito na elaboração de documentos, de atos normativos, de tudo, de tudo. Então, vamos aqui dar algumas dicas importantes, né? Então, assim, muito importante na hora de elaborar o seu prompt, você definir as regras de técnica legislativa que você quer que observe, que a inteligência artificial irá observar. E aí, como eu tenho entendimento, inclusive tem artigo publicado, né, no Migalhas, falando que eu entendo que a Lei Complementar 95 é uma lei nacional, que aplica-se a todos os entes públicos. Então, um primeiro ponto que eu já sugiro que você no prompt coloque, olha, eu quero que elabore um ato normativo do tipo, né, coloca o tipo, um projeto de lei, por exemplo, e eu quero que observe as regras de técnica legislativa estabelecidas na Lei Complementar 95 e 98. Então, é o primeiro ponto que é importante que você inclua, né, nesse prompt aí. Também vou dar outras dicas, além dessas regras aí, é importante também, eu sugiro que você inclua hoje um site que tem a maior quantidade de normas, de leis, para a gente estar consultando e verificando, tirando algumas dúvidas, é o site da Presidência da República, né, que é onde junta ali as leis federais. Então eu sugiro também que você no prompt inclua, ó, quero que você verifique, consulte as leis que estão estabelecidas no site da presidência para poder elaborar esse projeto de lei. A forma que está lá, né, a forma que é utilizada para fazer o artigo, o parágrafo, o inciso, então é importante também você colocar esse ponto. Outra questão que eu também sugiro que você inclua é que você também coloque a observância do decreto 12.002 de 2024, né? É um decreto novo, que eu entendo que ele vem regulamentar, ele é um decreto de natureza híbrida, ora ele é um decreto regulamentar, ora ele é um decreto autônomo. Ele é autônomo porque ele atribui algumas competências de alguns órgãos, né, lá da Casa Civil, da própria AGU. Então ele, em alguns momentos, esse decreto ele vem trazendo essa organização, né, da administração pública federal. Mas em outros pontos esse decreto ele vem regulamentando a Lei Complementar 95. Então, ele traz normas de técnica legislativa para a gente. Então, eu também reputo importante você incluir
esse decreto, né, no seu prompt, para que seja observado. E aqui eu vou fazer um parênteses sobre esse decreto, que tem uma questão muito usual, todo mundo utiliza muito, gosta de usar muito na hora de elaborar os atos normativos, principalmente aí eu vejo em corregedorias e outros órgãos, o considerando. E esse decreto ele veio hoje para excluir, e é algo que é lógico, né? Porque o considerando, quando você coloca um considerando um ato normativo, aquele considerando ele serve para quê? A ideia do considerando é justificar o porquê que você está elaborando, você está editando aquele ato normativo. Só que nós temos instrumentos próprios para justificar o ato normativo. O ato normativo em si, ele tem a obrigação de regulamentar, de prever, de estabelecer, né, no caso da lei, de criar a regra, e não de motivar o porquê da lei. Então, no caso de projeto de lei, a gente tem a justificativa. Eu sugiro que os demais também, os demais atos normativos, que sejam incluída uma justificativa, monte o processo, né? Processos legislativo ali, e você apresente ali a justificativa, o porquê daquele ato, né? Depois vem o parecer jurídico, demonstrando aí os requisitos, né? Que foi observada a competência, que foi observada a regularidade formal, a regularidade material do ato. Então, assim, eu sugiro que não se utilize mais esses considerandos. Além dessa questão que eu falei, né, que é uma regra de técnica legislativa, porque não é o ato normativo é o que regulamenta e não precisa justificar o decreto, como eu estava falando, o decreto agora ele fala de forma clara que não se deve mais utilizar esses considerandos, né? Ressalvado ele ressalva os atos de natureza internacional, né? Então aqueles decretos que admitem, que ratificam, né, convenções, tratados, porque ali tem uma forma própria de regulamentar, de organizar, então realmente aqueles ali têm suas peculiaridades que a gente deve observar, né? Regras de direito internacional. A gente tem a Convenção de Viena, que regulamenta os tratados internacionais. Mas os demais atos normativos, né, já é usual que, no caso dos projetos de lei, nos projetos de emenda da Constituição, não se usa esses considerandos. E aí, os demais, eu também entendo que não deva ser usado, tanto por conta do decreto, como porque é uma regra de boa técnica legislativa, né? Você não utilizar, você estabelecer e utilizar no ato normativo tão somente o que você está regulamentando e não ficar justificando no ato normativo. Justifica na justificativa, né, que é o local próprio de você apresentar essa justificativa. No Tribunal de Contas, a gente adotou essa prática já, e a sugestão que eu dei lá, que a gente aceitou, que o presidente aceitou e a gente tem incluído, que é o seguinte: a gente coloca lá todos os instrumentos que aquela norma baseou aquela norma, e ao final a gente coloca assim, seguido, e considerando o processo, a gente usa lá o sistema SEI, processo SEI número tal. E aí, quem quiser entender, saber, olhar a justificativa, olhar o parecer jurídico, está tudo lá no processo, lá do sistema do SEI que a gente utiliza. Então, essa é uma sugestão. Então, quem tem essa dificuldade precisa de justificar, que coloque lá o número de um processo, né, e o sistema, para quem quiser consultar esses processos que são públicos e ver a justificativa, né, ver o porquê, inclusive ver o parecer jurídico, que, né, todo ato normativo deve ter, deve passar pela procuradoria, pela consultoria, pela assessoria jurídica, para poder se pronunciar, para falar sobre a legalidade, a constitucionalidade, né, a competência, aferir a competência para a edição daquele ato, verificar a regularidade formal, tão importante, né, para o ato, as regras de técnica legislativa, e também a regularidade material, que é a compatibilidade do ato com o ordenamento jurídico como um todo. Então, essa sugestão. E aí, a gente tem aí 3 dicas aí, imprescindíveis para a gente elaborar um prompt interessante para elaborar o ato normativo, né? Além disso, é importante você definir a competência, né? Então, fale também já quem é o ato que você vai fazer, fale da autoridade que vai emanar aquele ato e indique o dispositivo que dá essa competência a essa autoridade, né? Então, vamos lá. Recapitulando. No prompt, eu sugiro que inclua, que observe a Lei Complementar 95 de 98, que observe o Decreto 2002 de 2024,
que observe, que tire as dúvidas do formato de elaboração das leis no site da Presidência da República, né? Sugiro também que coloque lá para o prompt não inventar informação, que isso aí é importante, né? E consultou lá na presidência para poder verificar se tudo está ok. E você também indique o ato normativo que dá competência para aquela autoridade para poder emanar esse ato, né? Então, assim, isso aqui é uma sugestão nossa para a gente ter o ato da melhor maneira possível. Fazer o melhor ato aí que consiga aí atender os objetivos, né? Que vocês irão fazer, né? Então, aqui eu estou falando aqui, estou dando uma lida aqui só para poder complementar, né? Aqui é importante você indicar um dispositivo que dá competência, porque vai ajudar a inteligência artificial a fazer o preâmbulo, né? O preâmbulo do ato normativo, né? O preâmbulo que tem que ter, segundo o artigo 6º da Lei Complementar 95 e 98, o preâmbulo indicará o órgão ou instituição competente, né? E para a prática do ato e sua base legal. Isso aqui é uma questão que no meu livro, Manual de Registro, eu critico, que acredito que se não for 100%, é 99% das leis no preâmbulo, eu até trago como exemplo, acho que o Código Civil e algumas outras aí, não trazem a base legal. E onde é a base legal? Essa base legal é a competência, a atribuição, quem detém, né? Que a gente tem que colocar no preâmbulo, né? Nos decretos é mais comum que se tenha, mas nas leis não. Então é importante observar essa regra de técnica legislativa aí também. Então é bom você, quando for fazer o prompt, estabelecer isso, lembrar isso para a inteligência artificial para ela não esquecer, né? E citar, porque a gente sabe, quando a gente pega aí, o Brasil é muito grande, então a competência dos órgãos é atribuída muitas vezes pela Constituição Federal, dependendo do órgão, pela legislação, pela lei orgânica, pela Constituição Estadual, e aí é bom se mencionar ali para ajudar a inteligência artificial a fazer esse projeto de lei, projeto de decreto, discussão normativa da melhor maneira possível, né? Então, é basicamente isso que a gente queria compartilhar hoje. Agradeço a todos aqui pela atenção. Vamos continuar postando aí, fazendo alguns vídeos aí e estamos aqui à disposição para receber críticas, sugestões de temas para a gente estar compartilhando, debatendo, trazendo novidades, tá? Para todos aí, para a gente conseguir estar melhorando aí esses atos normativos elaborados pelos órgãos públicos em geral. Eu vou aproveitar aqui ao final e convidar todos para conhecer uma rede social que nós acabamos de lançar, né? Que é a Lex Juris, né? É uma rede social gratuita, ela é exclusivamente jurídica, então o foco dela é o debate ao direito, né? Então é uma rede social focada. Então eu convido a todos para entrar lá na Lex Juris, crie seu usuário, curta as postagens que a gente tem, compartilhe, também poste também conteúdo lá, né? Para a gente ampliar essa comunidade, crescermos e sermos aí uma comunidade que consiga debater o direito, né? Propor novas teses, novas ideias, novos entendimentos, né? A gente desenvolveu aí com muito carinho essa rede social e vamos ampliar com novas ferramentas, vamos ter fóruns, vamos ter muita coisa para debater mesmo o direito lá. Vai ser um ambiente de troca de experiência, um ambiente onde vai nascer teses jurídicas, debates, enfim, a ideia é justamente debater o direito, porque quando você debate o direito, a sociedade cresce como um todo, né? Porque você tem debate de ideias, de pensamentos, e a partir daí todos crescem. E convido também, por fim, mais uma vez, que todos conheçam aí os nossos livros, Manual de Logística, teses defensivas de improbidade legislativas, assédio e violência no trabalho, né? Convide, conheça os nossos livros aí e peço também que quem puder curta, compartilhe, né, os nossos vídeos para a gente conseguir chegar aí no maior número de pessoas possíveis, tá bom? Um abraço e até a próxima.